Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo para você a Palavra de Deus, estudando esta palavra maravilhosa que nos ensina o que Jesus nos trouxe. Trouxe lá do céu, trouxe do seu coração para nos ensinar verdades maravilhosas. Estamos conversando sobre as parábolas de Jesus. Parábolas eram histórias tiradas do cotidiano, da vida, no tempo de Jesus, com lições preciosas espirituais. E no programa de hoje, conversaremos sobre a parábola do semeador. Quem é o semeador? O que significa a semente, o semear, o campo? O que significa tudo isto? Vamos ver o que o Senhor Jesus quer nos ensinar? Então, deixe o seu coração bem aberto para o Espírito Santo lhe falar. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus ensinou muito por parábolas. Jesus contava histórias, ou seja, o ensinamento de Jesus era tão profundo, era tão maravilhoso, quanto também era simples. Jesus tomava das coisas do cotidiano, o que acontecia com as pessoas na sua época, na sua geração, e trazia lições preciosas. Vamos ver como Jesus ensinava. Abra sua Bíblia em Mateus 13, vamos ler o verso 1 e o 2. Diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Aqui estamos vendo como Jesus ensinava. Hoje nós temos aula com o professor de pé e os alunos assentados nas carteiras, escrevendo e anotando. Aqui, Jesus está à beira-mar. Claro que o Mar da Galileia é um grande lago. Jesus entra no barco. O barco era o barco de Simão Pedro, nós sabemos por outro evangelho. Jesus entra no barco e Jesus se assenta no barco. E a multidão está em pé na beira do lago, ouvindo Jesus. Você pode imaginar essa cena? O sol, as nuvens, a água, a singeleza daquele lugar, aquela brisa suave. Você pode imaginar Jesus assentado ali num barco de pescador. Ele estava num nível mais alto. O barco está acima do nível da água e ali ele assentado, as pessoas em pé na praia, ouvindo Jesus. E Jesus começa a olhar para os montes, Jesus começa a olhar para as plantações, porque aquela região da Galileia é uma região fértil, é uma região bonita, é uma região verde, é uma região muito bem plantada, muito produtiva. E Jesus então começa a ensinar. Mas por que será que Jesus falava por parábolas? Os discípulos perguntaram isso para ele. Por que ele falava parábolas? Algumas parábolas eram fáceis de compreender, outras eles precisavam perguntar a Jesus. Em Mateus 13, de 10 a 12, está escrito assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é dado conhecer. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bem, Jesus está explicando aqui para os discípulos que ele está falando por parábolas porque ele sabe que nem todos vão receber, nem todos vão compreender.
Mas aqueles que compreenderem, aqueles que buscam ao Senhor, estes vão compreender, vão entender e vão absorver nas suas vidas essas verdades. Sabia que hoje continua assim também? A gente fala, a gente ensina, lê a Bíblia, mas tem gente que não recebe. Nós vamos ver por quê nesta parábola de Jesus, na parábola do semeador. Jesus, então, ele cita a profecia de Isaías para explicar por que ele fala por parábolas. Ele cita a profecia de Isaías, dizendo por quê. Olha o que está em Mateus 13, de 13 a 17. Ele diz: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus então explica para os seus discípulos que está se cumprindo diante de seus olhos a profecia de Isaías. Isaías disse, Deus falando através de Isaías, abrirei meus lábios em parábolas. Em parábolas. Porque vendo, não vem. Este povo tem um coração duro, uma cerviz dura. Veem, mas não enxergam. Ouvem, mas não entendem. Não querem abrir seus corações para as coisas espirituais. Realmente, tem pessoas que não querem. E a gente ora, a gente pede a Deus para que Deus possa mudar esta circunstância, não a circunstância, mas esta atitude de seus corações. Porque para receber, como eu vou receber se eu estou com a mão fechada? Eu preciso abrir o meu coração para receber a palavra de Deus. Eu preciso estar aberto, meus ouvidos abertos, meus olhos abertos. Jesus explicou que ele falava por parábolas para o povo, porque eles estavam vendo, mas não entendiam. Estavam ouvindo, mas não podiam compreender. Então, Jesus vai explicar e contar a parábola do semeador, para que os discípulos pudessem entender o que estava acontecendo no coração das pessoas. É interessante que nesta parábola do semeador, nós vamos ver aqui os tipos de pessoas, os tipos de corações que nós temos diante de nós. Neste momento mesmo aqui, diante de um programa como este, as pessoas reagem diferentemente. Uns se abrem, outros se fecham, uns atacam, uns criticam, outros glorificam a Deus. O coração. Corações que Jesus nos mostra nessa parábola, dizendo o porquê da reação de cada um, como cada um recebe a semente que é plantada, a semente que é lançada, a semente que vai ao coração. Ela vai germinar, ela vai produzir, ela vai dar frutos em corações que estejam abertos e prontos para isto. Vamos ver então esta parábola que Jesus contou, a parábola do semeador. Do verso 3 ao 9 aí de Mateus capítulo 13, diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves,
a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está contando esta parábola olhando para o campo. Você já imaginou a cena? Jesus no barco, a multidão em pé na praia e diante deles ali plantações de trigo, de cevada, de linho, de oliveiras. Ali está o Senhor. Talvez até tamareiras ali também, olhando as plantações. E quem sabe era tempo de semeadura, era tempo. Se prepara a terra. O arado é passado na terra, fazendo seus sulcos, e o semeador vai com seu embornal cheio de semente, enche as mãos de semente, joga à direita e à esquerda. E a semente cai em terrenos diferentes. Sementes que vão saltando para a beira do caminho. Sementes que caem em terreno pedregoso, está cheio de pedras, sementes que caem no meio de espinhos e sementes que caem dentro da leira, dentro da terra preparada, em terra boa. A semente cai. Saiu o semeador. E a semente, cada uma delas, vai ter a sua história de acordo com o terreno. Porque a semente é a mesma, o semeador é o mesmo. A terra ali está diante do mesmo sol, diante do mesmo clima, mas a história de cada semente será diferente. Cada uma delas vai produzir ou não produzir, vai crescer ou não vai crescer, vai dar frutos ou não vai dar frutos, de acordo com o terreno onde ela caiu. A que caiu à beira do caminho, vieram as aves e pegaram aquela semente e ela não chegou a entrar na terra. Porque para germinar e nascer, ela tem de estar coberta pela terra. Ela vai receber esse mistério maravilhoso da terra para que ela germine com água, com a terra, lance raízes, o caule e se torne uma árvore com frutos ou de acordo com a sua espécie. É necessário. A que cai à beira do caminho, as aves não permitem que a semente germine. A que cai no meio das pedras, tem pouquinha terra e ela começa a nascer, ela fica feliz, tem um pouquinho de terra, mas é pouquinha terra. O sol quente vem e queima a plantinha quando ela ainda é bem pequena. A outra cai numa terrinha mais profunda, excelente, mas tem tantos espinhos. E ela vai crescendo e aqueles espinhos a sufocam, impedem o sol, impedem que ela respire, que ela cresça. Os espinhos a sufocam e matam. Ela não chega a dar fruto. Mas a semente que cai em terra boa, esta então libera as raízes, o caule, as folhas, o fruto, e ela multiplica-se com seus frutos a 30, 60 e a 100 por uma semente. Jesus vai explicar a parábola, porque os discípulos queriam saber: Senhor, explica-nos, como é isso? Fala para a gente. Nós ouvimos, é linda a história, mas o que significa? Nos versos 18 e 19, Jesus explica, dizendo: atendei vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado
à beira do caminho. Jesus começa a explicar. A semente que caiu à beira do caminho é aquele coração duro, uma terra pisada, maltratada. Ali os carros passam, ali os pés pisando aquela terra. Ela é dura, ela não tem como permitir que a semente entre. Há pessoas com o coração endurecido. Muitas vezes foram tão maltratados, foram tão pisados, não acreditam. São pessoas que não acreditam no amor, não acreditam na paz, não acreditam na salvação, não acreditam em Deus. Pessoas que estão totalmente fechadas, mas elas estão abertas ou são um terreno onde o inimigo vem e arrebata e tira aquilo que é tão precioso. Estas sementes que caem à beira do caminho, Satanás rouba. Às vezes a pessoa ouviu a palavra de Deus, mas diz, eu não. E às vezes nem entra dentro dela. Eu me lembro de conversar uma vez com uma pessoa, uma moça, ela estava envolvida com o satanismo e ela veio para a igreja por ordem dessas pessoas lá, que ela frequentava essas reuniões satânicas. Ela foi enviada à igreja para fazer confusão, para fazer orações contrárias. E ao entrar na igreja, ela disse que o inimigo punha como um tampão nos seus ouvidos. Mas ali na igreja havia intercessores orando pelas pessoas ali, e havia intercessores orando exatamente isso: Senhor, retira os tampões dos ouvidos, que esses tampões foram colocados pelo inimigo, e que essas pessoas possam ouvir a mensagem da cruz e possam receber Jesus como Senhor e como Salvador. E aquela moça, então, de repente, ela sente os seus ouvidos livres e ela entende a mensagem e se converte. Então, muitas vezes, o inimigo mesmo impede que a semente entre. Não deixa a pessoa ouvir, não deixa a pessoa entender, não deixa a pessoa nem chegar perto. Por isso, temos de orar para que Deus possa intervir e ajudar estas pessoas. Mas Jesus continua explicando sobre o solo rochoso. Verso 20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. São pessoas que recebem com alegria. Jesus é maravilhoso, Jesus me libertou, Jesus me deu salvação, Jesus é lindo demais. E ela começa a aprender a palavra de Deus e vai caminhando, mas começa a ter perseguição. Quando ela fala em casa que ela está indo à igreja, começam a dizer: você é doido, não queremos saber de você. Ou então perseguição mesmo. Você não entra mais em nossa casa, você está deserdado, você não é mais da família, não queremos saber de você porque você agora é um cristão. Vem a perseguição, vem a angústia, vem as lutas e a pessoa diz: não, mas Jesus tinha de me dar tudo. Jesus tinha de me dar a paz, a alegria, todas as coisas. Eu não quero ser um cristão, não quero seguir Jesus para sofrer. Então, abre mão de Jesus. Abandona, deixa. Eu já conheci pessoas assim, que em nossa célula, com alegria aceitaram o Senhor e começaram a caminhar, mas dando ainda os primeiros passos. Primeira coisa que aconteceu, o primeiro momento de
de confronto com o inimigo, o primeiro momento de luta, desistiu. É a que cai no solo rochoso. Jesus, então, vai explicar sobre o solo cheio de espinhos. Ele diz: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquela pessoa que recebe a palavra, recebe Jesus e com alegria começa a crescer, maravilha, está indo à igreja, se batiza e está indo bem, mas ela quer Jesus, mas ela tem as riquezas, ela tem as coisas deste mundo que lhe fascinam, que enchem os seus olhos, que estão no seu coração. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Ou você vai ficar apegado a um e desprezar o outro, ou ficará apegado ao primeiro, amará o primeiro e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas ou outras coisas que fascinam a pessoa podem impedi-la de continuar a caminhada. Por isso, tem tanta gente que às vezes vem para a igreja, às vezes se batiza, às vezes começa bem, e daí a pouco você tem notícia de que não está mais conosco. Notícia, por exemplo, nesse tempo de pandemia, quantos que os espinhos sufocaram, que os espinhos travaram, impediram de dar frutos. Jesus falou isto. Uma parte cai no meio dos espinhos. Que são os espinhos? Os espinhos não existiam quando o Senhor preparou a terra. Quando o Senhor preparou e disse: haja erva verde, haja plantação, haja fruto, haja vegetação sobre a terra. Não tinha espaço para espinhos. Tudo que tínhamos era produtivo, era para alimentar, era para ser remédio, era para ser madeira para a casa, para os utensílios. Mas os espinhos vieram quando veio o pecado. Surgiram os espinhos, abrolhos. Espinho machuca. Pegar uma vara com espinho, espetar o dedo em espinho é muito ruim. Machuca, fere, sangra. Os espinhos, a gente se afasta deles. Os espinhos vieram como resultado de pecado. Mas Jesus, antes de ir para a cruz, ao ser açoitado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. O sangue jorrou. O sangue jorrou. Em Israel havia uma árvore que eles chamavam de a coroa de espinhos. Os espinhos como uma agulha desse tamanho, coisa tão terrível. Os espinhos. E os espinhos, eles não deixam a semente produzir. Traz para a pessoa um coração duro que não quer dar, que não quer ser generoso, que não quer contribuir, acha que, egoisticamente, que o mundo tem de girar em torno dela. Os espinhos sufocam a semente, mas tem a semente que cai em terra boa. Que seria a terra boa? Jesus diz no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Terra boa é um coração que ouve a palavra e compreende. Compreende. Ah, temos encontrado pessoas assim. Esses dias eu tomei um Uber e a motorista daquele Uber veio conversando comigo e ela me contou, olha, a minha vida é um milagre. Eu estava nas drogas, eu estava sem sentido nenhum na minha vida, eu não tinha nada, eu era ninguém, eu era um peso. Eu queria era morrer e desaparecer, mas o Evangelho chegou para mim.
a semente chegou em meu coração. E quando eu ouvi de Jesus, me apaixonei pelo Senhor, eu abri o meu coração e um milagre aconteceu. Eu fui curada, liberta instantaneamente. Naquele momento que eu recebi Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, eu fui liberta da droga, de tudo. Ela disse, depois eu olhava para as pessoas se drogando, eu sentia náusea. Eu sentia mal de olhar, o cheiro da bebida, a droga, me vinha náusea. Eu fui curada na hora. E ela disse, olha, eu estou com Jesus. É tão maravilhoso ter o Senhor. Hoje eu trabalho, eu já tenho a minha casa, eu cuidei do meu filho, eu já tenho carro, estou aqui trabalhando no carro. E eu vejo assim como Deus é maravilhoso. Terra boa, terra boa. Aí você pode dizer assim, mas que culpa eu tenho de ser meu coração, ser terreno à beira do caminho, ou rochoso, ou cheio de espinho, que culpa eu tenho? O arado de Deus pode passar em qualquer tipo de terreno. Pode pegar uma estrada, um trieiro, pode pegar até uma estrada asfaltada e transformá-la no poder deste arado em terra fértil. Em terra fértil. Porque o arado de Deus vai remover todas as dificuldades para que a semente germine e frutifique. O arado de Deus, do Espírito Santo, vai arrancar espinhos e pedras e vai, de uma maneira tão especial, preparar o coração. Oramos para que o seu coração esteja preparado para receber a semente, para permitir que ela cresça e produza fruto a 30%, 60% e a 100%. Há pessoas que vão produzir 30%, outros 60%, outros 100%. Que você seja dos 100%. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar em você, fazendo do seu coração terra produtiva, terra boa. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te ofereço o meu coração, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu apresento a Ti. Limpa-me, lava-me, passa o Teu arado em minha vida e que a Tua semente, a preciosa semente da vida eterna, possa brotar, germinar, crescer, frutificar na minha vida. Eu quero ser uma pessoa útil, um cristão verdadeiramente, produzindo frutos e glorificando e alegrando o Teu coração. Usa-me, encha-me com Teu Espírito. Eu me entrego a Ti para ser Teu hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar, como é bom pertencer ao Senhor, como é bom saber que Ele nos ama e que tem um propósito para nós. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa produzir o fruto, possa alegrar o coração de Deus com a sua vida. Até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando estaremos aqui compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!